Vamos entender agora de adiantamento de cliente. Vamos saber como se registra isso, como debitar e creditar um adiantamento de um cliente. Primeiro você precisa entender o que é esse adiantamento de cliente. É quando o cliente efetua o pagamento para a empresa, só que a empresa ainda não entregou a mercadoria, ainda não entregou o produto, ainda não prestou o serviço. Ou seja, eu já recebi o dinheiro, mas ainda não prestei aquele serviço que está descrito no contrato, ainda não entreguei aquela mercadoria que foi adquirida. Contabilmente, como eu vou registrar isso? Isso é bem comum de acontecer. Inclusive, tem alguns tipos de empresa que só funcionam dessa maneira. Primeiro o cliente paga para depois receber o serviço ou, o produto. Então, vamos entender o seguinte, quando isso acontecer com você, você vai registrar essa operação da seguinte maneira. Você vai dar entrada no banco ou no caixa, dependendo de como que foi a entrega desse dinheiro. Aí o débito vai ser dessa maneira, eu vou fazer em razonete para ficar mais fácil. Então, digamos que entrou lá no banco 20 mil reais. Então, vou dar a entrada no banco 20 mil reais. Pronto. A contrapartida disso vai ser a conta de adiantamento de clientes. Então, você vai registrar adiantamento de clientes, o crédito no mesmo valor, 20 mil reais. Assim você está representando para a contabilidade que o seu cliente te depositou 20 mil reais, mas você tem agora a obrigação de entregar para esse cliente o serviço acordado ou a mercadoria acordada. Inclusive, olha o que eu falei, você tem a obrigação. Essa conta aqui representa uma conta de obrigação. Achou estranho? Então a nota e adiantamento de cliente representa uma conta de obrigação. Existe também adiantamento a fornecedores, ou adiantamento de fornecedores, que aí vai representar uma conta de ativo, é o contrário. Então não vai confundir. O adiantamento de clientes, o cliente já te pagou e agora você tem a obrigação de entregar algo para ele, seja um serviço ou um produto ou mercadoria. É uma obrigação. Por isso vai ficar no passivo. Veja se você está registrando da maneira correta aí, se você trabalha no escritório ou dentro do departamento contábil de uma empresa. Bem, chegou a hora de você prestar o serviço. Como é que vai funcionar isso? Quando a gente presta o serviço, a gente vai emitir a nota fiscal, o lançamento seria o quê? Cliente contra receita. Então você vai fazer o registro da receita, daquela prestação de serviço, e a contrapartida é o cliente, porque o cliente deveria pagar por aquela prestação de serviço. No entanto, o cliente já pagou. Então, vamos fazer primeiro o lançamento da nota fiscal, que vai se referir à prestação do serviço, a nota vai ser emitida. Então, o lançamento da prestação de serviço seria assim, eu vou dar aqui o lançamento débito na conta de cliente, então 20 mil reais, e vou fazer o crédito na conta de receita, receita de serviços, 20 mil reais no crédito, receita natureza credora. Então, creditei receita e debitei clientes. No entanto, lá na hora de fazer a conciliação contábil, você tem que entender o seguinte, isso aqui o cliente já te pagou, ele não vai te pagar de novo, então você vai ter que fazer o encontro das contas, você vai ter que baixar o que está aqui, o cliente não está te devendo isso aqui, você vai baixar e vai baixar contra o adiantamento de clientes. Então, como é que você vai registrar isso lá dentro da contabilidade? Você vai fazer isso aqui, eu vou debitar o 20 mil reais adiantamento de cliente, eu vou creditar a conta clientes. Fiz esse encontro de contas aqui, tá? Detalhe, se o cliente te depositou mais do que a nota fiscal que você emitiu, porque de repente deu uma diferença ali no preço, você vai precisar fazer a devolução para o cliente, aí você faz o registro, vai abater aqui exatamente, o que foi com relação à prestação de serviço, com relação à nota, vai fazer o abatimento e a diferença você vai devolver para o seu cliente, por exemplo. Ou se foi ao contrário, se a nota foi maior, aí vai ficar uma parte do registro na conta clientes, você vai abater aquilo que ele já adiantou e ele vai te depositar a diferença lá no banco. Então toma muito cuidado, vê se você está registrando essa operação de adiantamento de cliente corretamente e se no final do período, na hora de conciliar as contas, você está fazendo esse confronto. Conta aqui para mim se você já registrou muito adiantamento de cliente, se é hábito você fazer isso, se você tem algum cliente que você atenda que trabalha nessa situação de adiantamento. Me conta aqui, vou ficar de olho nos seus comentários. Quero saber a sua opinião sobre esse conteúdo, se foi fácil de você entender e quero ver você colocando aí na prática.